e esse ano na sua sala caiu um aluno que está dentro do transtorno do espectro autista, então dá um joinha, ativa o sininho que hoje a conversa é com você. E aí, vamos conversar? No Brasil, existe aproximadamente 2 milhões de pessoas diagnosticadas com o transtorno do espectro autista. Então, se você é professor, a probabilidade de você conseguir pegar um aluno dentro do transtorno do espectro autista é bem grande. E se por acaso esse ano você conseguiu pegar um aluno que está dentro do transtorno e não sabe como trabalhar, fica ligadinho, que agora eu vou te dar algumas dicas de como facilitar o seu trabalho com esta criança. Vamos lá? O processo de alfabetização e educação das crianças só funciona quando professores e pedagógicos compreendem esse universo infantil. Mas como você vai trabalhar numa criança que está dentro do espectro autista se você nunca conviveu com uma criança com autismo antes? Bom, um dos primeiros desafios da criança com autismo é a escola. Por quê? Por causa das suas dificuldades na fala, ao transmitir as emoções, de entender as linguagens subliminar ou as expressões faciais e até mesmo as mudanças de tom de voz. Porque muitas das vezes ela não consegue compreender as explicações da professora ou as histórias vindas nos livros infantis. Mas não precisa de desespero. As dicas que eu vou te dar vai auxiliar bastante você a como trabalhar com elas. Então, vamos lá? Dica número 1. Conseguir trabalhar com a criança é muito simples. Primeiro, procure saber sobre os seus interesses, para assim você ter um vínculo com essa criança. Por quê? Geralmente, as crianças com autismo, ou os adolescentes, adultos, enfim, a pessoa com autismo, ela sempre tem, na maioria das vezes, algum hiperfoco. Ou seja, ela vai procurar compreender muito sobre aquele assunto. E aí, você sabendo sobre o hiperfoco desta criança, você vai ter uma base de como te auxiliar a trabalhar com ela. Por exemplo, o meu aluno com autismo ama Homem-Aranha. E eu sou a professora de matemática e vou ensinar para ele a continha de mais. Então, o que eu posso fazer trabalhando com o hiperfoco dele? Se ele tem hiperfoco em Homem-Aranha, ele vai saber tudo do Homem-Aranha e tudo que é do Homem-Aranha vai chamar a atenção dele. Então, o que a gente faz? Eu tenho 2 imagens de Homem-Aranha e uma cola do Homem-Aranha. Aí eu viro para o meu aluno e falo, quanto que é? 2 bonequinhos do Homem-Aranha mais uma cola do Homem-Aranha. Vamos contar? 1, 2, 3. Quanto que é? 3 Homem-Aranha. Entendeu? Assim a gente consegue trabalhar o hiperfoco e mantém um vínculo com a criança. Ok? Vamos para a dica número 2. Evite sempre frases no sentido figurado ou de duplo sentido, porque eles podem não entender muito o que você quer dizer. Por exemplo, nossa, hoje tá um sol de escaldar a cuia. A criança pode ficar um tanto embaraçada com o que você quer dizer, que o calor hoje está muito forte. Ou, nossa, hoje a chuva tá de cair canivete. E aí, ela vai achar que realmente vai cair canivete do céu. Entendeu? Procure sempre usar frases que não contêm sentido figurado ou duplo sentido. Use sempre palavras curtas e diretas. Como, por exemplo, João, vamos sentar para jantar? Em vez de você falar, João, vamos sentar para jantar? João, senta, hora de jantar. Entendeu? Frases curtas e diretas. Outra dica bem importante é a gente ensinar exemplos concretos. Abstrair para a criança costuma sempre ser muito difícil, ainda mais quando ela tem autismo. Por quê? Eles trabalham muito na lógica, então o iludir, o imaginário para eles é muito difícil. Quinta dica, use pistas visuais.
Geralmente, autista, ele consegue aprender melhor quando as imagens são visuais, do que você ficar imaginando. Imagine 3 ovelhinhas e 2 carneirinhos. Quanto que vai dar? E aí vem de novo as pistas visuais dos bonequinhos. Ele consegue visualizar e assim aprender melhor. Se você puder, use sempre cartazes para ensinar essa criança, ok? 6ª dica: flexibilize o tempo para ele pensar. Por quê? Geralmente quem tem o transtorno do espectro autista tem um pouco de lentidão para entender algumas coisas. Então eles podem demorar um pouco mais para processar aquela informação e assim compreender a matéria que você está dando. Certo? Certo. 7ª dica: evite distrações. Uma boa dica para você evitar distrações é sempre colocar o aluno com autismo perto da professora. Por quê? No fundo, ele vai ter toda a sala ao alcance da sua visão. E assim, algum coleguinha conversando no canto, coleguinha do lado conversando, ele pode acabar perdendo o foco da explicação. Aí você pode me falar, mas às vezes o meu aluno com autismo, ele dá umas batidinhas na mesa, ele grita, ele repete, o que vai me atrapalhar na aula. Mas não. Você pode acabar usando essa ecolalia da criança ou a repetição para te auxiliar a dar aula. Por exemplo, um aluno com ecolalia no autismo, ele vai sempre repetir algumas coisas. Se você virar durante a explicação e falar 2 mais 2 é 5, e virar para a criança com ecolalia e repetir aquela frase, ela vai repetir. E aí você pode usar a repetição dela para perguntar para o resto dos alunos se ela compreendeu. Entendeu como você pode trabalhar o autismo para te auxiliar? Fica mais fácil assim. As batições durante a mesa podem servir para você ter um auxílio para chamar a atenção da classe. Por quê? Se a galerinha estiver conversando em volta, quando ele bater na mesa, vai chamar a atenção para a professora. Ele, estando na frente, auxilia as crianças virarem para frente e assim conseguirem te observar melhor. Certo? Então vamos lá. Dica 7. Colocar a criança perto de você o mais próximo possível. E assim vai facilitar a aprendizagem dele com o foco somente em você, evitando distrações e quem sabe não te auxilia no auxílio durante a aula, né? 8ª dica: adaptar o ambiente de acordo com as alterações sensoriais. Por quê? Os autistas, eles têm a sensibilidade muito frágil. Alguns autistas, eles são hipersensíveis, ou seja, barulhos que para a gente muitas das vezes passam despercebidos, para eles podem ser torturantes, como um barulho de um ventilador, como o barulho da janela abrindo, ou até do lápis passando na cadeira. E isso pode sim incomodar muito e aí prejudicar uma crise sensorial, tá bom? E a gente quer evitar o máximo possível da criança com uma crise sensorial. Por quê? Se o autista ele tiver crises sensoriais muito frequentes no mesmo ambiente, ele não vai querer frequentar esse ambiente. E aí vai dificultar a entrada dele para a sala de aula e a sua aula no dia a dia, ok? 9ª dica: sempre reforce elogiando os seus esforços positivos. Toda criança precisa de estímulos positivos, ou seja, elogios. E o autista, ele vendo que o desempenho dele está sendo observado, ele vai querer fazer sempre um bom desempenho. Mas frisando, vamos elogiar as coisas boas que ele está fazendo, para evitar a gente elogiar alguns estímulos que sejam, assim, não adequados para certos momentos, ok? Ok, né? 11ª dica, vamos lá. Estimule a inclusão social e a socialização dele sempre. Mas ele não foca muito. E ele participa pouco. Ele não se comunica tão bem. Mas eu começo a falar e ele levanta e sai. Bom,
Isso não são desculpas para você não incluir os seus alunos nas atividades escolares do seu dia a dia, certo? Então, mesmo com um pouquinho de dificuldade, tenta colocar ele para participar. Seja para buscar um livro no fundo da sala, no armário, seja para apagar um quadro, seja para auxiliar um aluno com determinada verbalização, se ele for verbal, ou ele levar um apontador para um coleguinha que pediu para a professora. A socialização, você vai estar estimulando ele a trabalhar em sociedade e assim conseguir trabalhar com o seu coleguinha. E aí ele vai aprender melhor. Por quê? Quando um colega entende que o aluno com autismo ele tem que estar presente, é direito dele, é igualdade dele trabalhar dentro da sala, ele está ali, mesmo ele sendo esquisito ou diferente, ele vai estar ali, porque para a criança não existe diferença. Ela é negra, ela é rica, ela é pobre, ela é autista, ela é cadeirante. Não, para a criança, é um coleguinha. E aí o preconceito vem de fora. Às vezes o professor trata diferente, os pais tratam diferente, os colegas de fora, os amigos dos pais, tratam aquela criança diferente e a criança vai pegando essa diferença para trabalhar o coleguinha também e acaba excluindo muitas das vezes o coleguinha. Então, se você trabalhar a inclusão do autista dentro da sala de aula, a socialização dele com os outros coleguinhas, essa diferença vai acabar. Fazendo assim, o seu trabalho de educador fica bem mais fácil em sala de aula, certo? 12ª dica, e aí nós acabamos o vídeo. Bom, vamos lá. Se necessário, o que eu acho muito necessário é as crianças que têm autismo ter uma certa dificuldade. Então, eu acho importante o professor, se necessário, traçar um plano escolar individualizado para aquela criança. Por quê? Ele muitas das vezes vai aprender aquela matéria que você está explicando de um método diferente. E aí, você traçando esse plano de aula diferenciado, voltado para a sua dificuldade que ela tem, para a sua necessidade em particular, vai facilitar bastante o aprendizado. Porque eu aprendi assim, que se a criança ela não está aprendendo, existem 2 maneiras de você corrigi-la. Ou você ensina ela, ou você desiste de ensinar. O que nós queremos não é desistir de ensinar nunca, porque o autista, ele sempre pode aprender. Ele sendo verbal, não verbal, ele sendo... Não importa a sua maneira, ele pode sempre aprender. Então, se você não está ensinando, ele não está aprendendo dessa forma que você está ensinando, então a forma mais fácil dele aprender é você mudando a sua forma de ensinar e aprendendo a ensiná-lo de forma com que ele aprenda. É aquela frase: se eu não aprendo com o seu método, mude-o para que eu possa aprender. E assim, evoluiremos juntos. Bom, essas são as dicas para quem está com um aluno de primeira viagem, né, que nunca pegou um autista antes e esse ano conseguiu pegar um autista, né, teve esse privilégio maravilhoso de trabalhar com um autista. Espero que vocês tenham gostado. Foi o vídeo de hoje. Beijos, até o próximo vídeo.